Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 8, versos 30 e 31, que dizem: Tendo dito essas coisas, muitos creram nele. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Bom, queridos, aqui nós vemos que muitos creram no discurso de Jesus. O que é muito interessante, porque nós vimos aqui ao longo desse discurso que a reação dos fariseus e da liderança judaica foi de ódio, foi de completa aversão, estavam querendo prendê-lo. É muito interessante, queridos, como o mesmo sol endurece o barro, mas amolece a cera. Veja só, é o mesmo sol, é a mesma mensagem, é o mesmo Jesus. Mas o sol que endurece o barro amolece a cera. A diferença está no coração, está no desejo de receber a verdade, independente dos pré-conceitos da pessoa, dos pré-julgamentos, do que ela aprendeu antes. Alguns simplesmente querem a verdade. Então, o discurso que gerou ódio nos fariseus, o mesmo discurso gerou esperança e paz em muitos. Nós vimos isso, em João capítulo 2, outro momento que ele esteve em Jerusalém, muitos creram pelos sinais que ele fazia. Em João capítulo 7, também a multidão disse: Ora, quem é que vai fazer mais sinais do que ele? Então, muitos creem, queridos? E que bom que é assim. Mas o crer é meramente um passo inicial. A pessoa está iniciando, é como uma pessoa que foi aprovada numa entrevista de emprego. Ora, ser aprovado numa entrevista de emprego não garante que a pessoa vai receber salário o resto da vida naquele emprego. Ela tem que viver o que ela demonstrou e trabalhar, e vivenciar aquilo. E Jesus diz: olha, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Ora, o que é o discípulo? É aquele que caminha segundo o que o mestre ensinou, segundo o exemplo do mestre. Então não é apenas crer, queridos? Nós temos que permanecer nessa fé. Assim como um político que, para se eleger, fala sobre a ética, fala do combate à corrupção, mas assim que ele é eleito, ele tem que manter esses valores. Porque se ele se corromper, ele obviamente deixou de ser um político ético, um político honesto. Então a necessidade que em nós, quando seguimos a Cristo, em permanecer seguindo a Ele. Porque ótimo, você aceitou, abraçou a fé em Cristo, mas não é o início da caminhada apenas que conta, conta também o final. Como você vai dedicar a sua vida ao longo dos anos, ao longo dos dias. Por isso que em Mateus 24 Jesus diz: quem perseverar até o fim é aquele que realmente vai receber a salvação, porque essa pessoa creu nessa verdade em vez de abandoná-la no meio do caminho. Em João capítulo 6 nós vimos que depois de um discurso de Jesus, muitos, inclusive dos discípulos, não dos 12, Jesus tinha um número maior de discípulos. Muitos dos discípulos abandonaram Jesus, e aí Jesus se volta para os 12 e pergunta: vocês também querem se retirar? E aí Pedro diz: Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e sabido que o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, essa postura que nós temos que ter. Mesmo se um ou outro, ou mesmo pessoas próximas a nós, abandonar essa mensagem, nós temos que ter essa postura. Retirar? Retirar para onde? Só Jesus tem as palavras de vida eterna. Só Ele. Só Ele tem essa palavra que muda e transforma o coração humano. Só Ele tem essa mensagem que nos conclama a viver em paz e a sermos pessoas melhores e nos ensina o caminho até Deus. Então, é muito importante permanecermos
diante das adversidades, diante dos obstáculos, das tribulações, do que vier. Em João capítulo 15, Jesus diz: permaneçam em mim, e com isso eu permanecerei em vós. Como a vara, o galho, de si mesmo não pode dar fruto, o galho de uma árvore não pode dar fruto, de si mesmo, um galho solto. Ele não pode dar fruto se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim. Então veja só, queridos, ele é a videira verdadeira. Se o galho não está conectado à videira, não vai produzir fruto. Da mesma forma, ele diz: eu sou a videira, vós sois os galhos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ou seja, Jesus compara, assim como um galho, para estar produzindo frutos, para estar crescendo, para estar melhorando, para estar se tornando uma pessoa cada vez mais mansa, cada vez mais com domínio próprio, com alegria, com paz, com paciência, todos os frutos do Espírito, essa pessoa tem que estar conectada a Deus, continuando recebendo dele a vida que flui da videira até o galho. E aí sim vai produzir frutos. Agora, o galho que não está conectado na videira, o que acontece? Ele seca, ele endurece o coração, ele vai perdendo a alegria na vida, vai se amargurando, vai se envenenando. Então, por quê? Porque se desconecta da fonte da vida, se desconecta da fonte de toda bondade. A palavra de Deus nos diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Então, quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais a luz dele vai brilhando no nosso coração. Então ele disse: vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. É assim que o fruto é produzido. Em Atos capítulo 14 nos diz que confirmem as almas dos discípulos, exortando-os a perseverarem na fé. E dize-os que por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. Um verso que muitos cristãos desconhecem, Por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. Sim, para entrar nessa glória eterna, nós vamos ter que atravessar muitas tribulações. E diante delas, o que nós fazemos? Nós perseveramos, nós permanecemos. Nós continuamos conectados na videira. Nada deve nos separar dessa verdade. Não importa o que aconteça, essa verdade tem que ser inegociável na nossa vida. Tiago capítulo 1, verso 25 nos diz: aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo o ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado no que fizer. Então, ele recebeu esse ensino de Cristo, essa lei perfeita que é a lei da liberdade, e essa pessoa persevera. Não apenas sendo um ouvinte, eu ouvi e esqueci, nem me lembro. Não, essa pessoa é uma pessoa que vive a fé que crê. É uma pessoa que caminha com Deus e busca colocar em prática aquilo que aprende. Essa pessoa vai ser sempre uma bem-aventurada, queridos? Então é isso que Cristo nos conclama. Não sermos aquelas sementes que caem num terreno pedregoso ou caem num terreno cheio de espinhos e a planta chega até a nascer, mas acaba sendo sufocada ou acaba não tendo uma raiz profunda. E a pergunta é: você tem uma raiz profunda para aguentar quando o sol vier? Ou você, a palavra de Deus está no meio de muitos espinhos, muitos outros interesses que acabam ofuscando, que acabam tomando tanto seu tempo que a palavra acaba morrendo? Ou o seu coração, a sua mente é um terreno fértil e você não apenas recebe, mas permanece e frutifica. Que nós sejamos assim, queridos? Que você deixe a palavra de Deus ir frutificando no seu coração. Como Hebreus 10 nos diz, nós não somos daqueles que recuam, mas daqueles que creem para a salvação da alma. Meus amados, que Deus lhes abençoe.
A graça e a paz do Senhor.